De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano, Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e, claro, a companhia da Lapa Reforço de Fundações, o fim das trincas e rachaduras. Programa Conexão de hoje, batendo um papo com a nutricionista Priscila Franco Morgado da Cruz, que é nutricionista e fitoterapeuta, falando sobre estratégias atuais para o emagrecimento saudável. Aliás, quem é que não deseja, né? É até engraçado o apresentador com essa gordura localizada, mas que certamente já acertando nesse bloco, ela vai falar de alguns nutrientes importantes que não podem faltar para ajudar. Mas, Priscila, eu queria mais uma vez ressaltar assim, hoje evoluiu muito, né, com talvez de uns 10, 12 anos para cá. Você que é parceira do programa já de longa data, conta pra gente. Hoje a gente tem aí alguns exames, você já até mencionou no primeiro bloco, mas eu queria reforçar, onde você consegue, é claro que ainda não é tão acessível, mas você consegue, nós já temos à disposição hoje recursos para mensurar tudo isso. Com questão certeza. Hormonal, questão de nutrientes, a questão genética, enfim. Com certeza. Alguns exames ainda são importados, né? Os kits são importados, existem até alguns escritórios já, alguns laboratórios aqui no Brasil, mas os kits mesmo são de fora, né? Dos exames genéticos a gente consegue identificar vários, como eu disse já, 75 polimorfismos que estão relacionados só com a questão do ganho de peso, né? E que, além desses exames, a gente tem também a parte dos nutrientes, que cada ano, então assim, faz 12, 13 anos que eu estou nessa área de suplementação, né? Da nutrição funcional mesmo. E eu vejo que vem evoluindo a cada ano, então cada vez mais. Então, a importância também, além dos nutrientes, vitaminas e minerais para a gente identificar. E cada vez mais assim, antes era mais no sangue, a gente consegue ver no eritrócito também agora, que é uma forma melhor. Na saliva, então existe já um mineralograma que a gente consegue ver na saliva, que é mais fidedigno, para a gente conseguir mensurar realmente como é que está esses nutrientes em relação ao funcionamento do corpo. Além dos minerais, vitaminas, a questão também dos metais tóxicos, que isso é importante de relatar também, que isso também atrapalha muito no processo de emagrecimento, né? Então, existem algumas toxinas aí que a gente se expõe com muita facilidade hoje. Desde a área de cosmética, na área de produtos de uso doméstico, né, na própria água, muitas vezes quando não é uma água boa, né, no próprio tratamento de água, se fez necessário incluir alguns componentes aí que são metais pesados que o nosso organismo... Por isso eu indico a Vitalícia. Vou aproveitar e fazer o comercial, porque a Vitalícia ela tem 8,6 de magnésio e 1,6 de cálcio. Que bom, zero né? sódio, olha que beleza. Tá vendo? Tá vendo? Vitalícia, mas diga lá, Priscila. Mas você sabe que o sódio a gente precisa também de um pouco, precisa. Né? Mas a gente consegue na alimentação. Exatamente, tem tanto, não vai ser na água, né? Isso. Então, muitas vezes, graças a Deus que tem vários exames hoje para a gente conseguir identificar isso melhor. Identificar esses metais tóxicos, muitas vezes, a gente tem que ter mecanismos de eliminá-los também do organismo, porque eles necessitam de vários processos no corpo, quando eles são na forma de lipossolúveis, né, onde 70% é metabolizado pelo fígado e o fígado precisa de nutrientes para fazer algumas fases e biotransformar toda essa toxina lipossolúvel e hidrossolúvel para ser eliminado com facilidade do organismo. E isso é a custas de aminoácidos, vitaminas do complexo B, alguns antioxidantes importantes, senão essa toxina vai ficar acumulada no tecido adiposo. E aí aquela gordura localizada, ela não pode sair dali. Então, por isso que o processo de detoxificação é bem importante. A gente consegue identificar polimorfismos através desses exames também no processo de detoxificação. Então, é um defeitinho genético nesse processo. E aí você só acumula o que é tóxico. Pois é. Né? E essas toxinas que ficam acumuladas também agem como xeno-hormônios, xenobióticos. Ocupam os sítios de absorção de hormônios e de muitos minerais, gerando todo esse desequilíbrio no corpo. Então, é um processo realmente que... E quer dizer, e hoje você consegue descobrir isso, Graças a Deus, você né? imagina, pois é, um tempo atrás você não imaginava que você teria essa condição. Isso é realmente
Fantástico. Mas, Priscila, vamos aproveitar, eu queria que você passasse algumas dicas aí para o nosso telespectador, porque as pessoas devem estar pensando assim, tá, e aí, como como que eu faço? O que eu como? O que eu não como? O que pode me ajudar? Queria que você falasse um pouco sobre alguns alimentos aí que não podem faltar, na verdade, por conta dos seus nutrientes. É claro que é individualizado, como a gente colocou, mas existem alguns alimentos chaves. Né? São eles que nós eu queremos. acho que eles não podem faltar da nossa rotina, né? Olha, então, eu já aprendi essa questão da proteína de manhã, eu já fiquei animado, tá hein? Vendo? Animado. Depois você me conta, faz uma semana. Preciso fazer mesmo. Né? Dá-lhe ovo, hein? E aí, algumas ervas e especiarias, né? Então, como o alho, a cebola, o alecrim, o chá verde, o cardo mariano, a alcachofra, hibisco, o gengibre, o coentro, a salsa, a hortelã. Então, quer dizer, a gente pode usar na rotina. É claro que existe as sensibilidades individuais. Né? Então, assim, existem alguns pacientes que não metabolizam bem alho, então eles não vão aproveitar esse benefício do alho, ok? Mas, para quem metaboliza isso bem, essas ervas e especiarias são interessantes de entrarem, que favorecem todo o processo de detoxificação. Tem um alto poder anti-inflamatório, a cúrcuma, o urucum, são importantíssimos também. A cúrcuma é o açafrão, né, que dá um amarelinho, que a nossa avó usava e que entra um pouco em desuso, mas agora a gente está resgatando um pouco isso. Então, isso pode ser usado na alimentação e muitas vezes, quando eu preciso controlar muito o processo inflamatório do paciente, eu vou usar até a nível de um extrato padronizado, manipulado, com doses específicas para cada um também, né? A boswellia também eu uso como no extrato, para controlar o processo inflamatório envolvido na questão da obesidade, como outros processos inflamatórios também. Os folhosos verdes escuros, né, que acho que já são famosos no suco detox. Sim. Né, assim, ficou famoso um pouco. Então, couve, espinafre, brócolis e as outras demais brássicas, como couve-flor, repolho, acelga, esse grupo todo. Então, quer dizer, é muito fácil da gente ter acesso, de ter na alimentação. Algumas frutas ricas em vitamina C, como a goiaba, como algumas frutas cítricas, como o abacaxi, o caju, o camu-camu, a acerola, as frutas vermelhas arroxeadas. Então, uva, mirtilo, framboesa, amora, romã. São bem a uva, né? As uvas mais vermelhas também, não que a verde não tenha o seu benefício. São interessantes também. O abacate, o coco, são estratégias muito bacanas para a saciedade também. As castanhas, sementes, né? Algumas leguminosas, principalmente a ervilha. Alguns cereais integrais, como arroz integral, a quinoa, a aveia, principalmente na forma de farelos. As carnes, peixes, ovos, aves também, até os frutos do mar, por ter alguns nutrientes que têm esses efeitos de moduladores também. Né? Na parte dos carboidratos, além dos cereais integrais, os tubérculos são uma opção boa de carboidrato. Então, já que a gente vai ter que reduzir um pouco a concentração de carboidrato da alimentação, de acordo com cada um, né? Usar um carboidrato de qualidade melhor, não os refinados, né? Não industrializados. Então, os tubérculos é a família da mandioca, da batata doce, da mandioquinha, do inhame, que a gente deixou de usar um pouco e está resgatando um pouco, né? Então, o café da manhã da minha avó, eu lembro, ela era do interior, ela comia o quê? Mandioca cozida, com ovinho quente e um cafezinho. Olha aí. Né? Então, por que não pode ser um café da manhã desse? Né? Eu procuro resgatar isso um pouco para os meus filhos. Então, às vezes, eles comem um milho verde de café da manhã, de carboidrato, ovinho de codorna cozido, um omeletinho. Então, assim, a gente pode fazer isso, é alimento de verdade. E o alimento de verdade é que vai modular muitas coisas no nosso organismo. Às vezes eu vou precisar de um suplemento. Isso é de acordo com cada um. Mas a gente pode começar, que é muito mais seguro, né? Se eu não estou indo num profissional ainda. É incluir alimentos como esses que eu estou dando um exemplo na nossa alimentação. Você se alimentar melhor, principalmente no período da manhã, né? Ainda tem essa coisa de que de manhã, pela manhã é melhor. Todas as refeições são importantes, né? É que determinados nutrientes entrando no período da manhã modulam o metabolismo do dia todo, principalmente relacionado à compulsão, essa questão da saciedade mesmo, né? E aí, até para essa, aí entra aquela questão da proteína que você falou. Isso mesmo, da questão da proteína, que é o que mais gera essa saciedade.
Quer dizer, e se você for ingerir o carboidrato de boa qualidade. De boa qualidade. E que, então eu não posso comer nenhum pãozinho? Até pode, mas que seja mais integral, que seja menos processado. Eu costumo dizer assim, se é industrializado o alimento, você tem que ler ingredientes. Começou a ter número e código e nome que você não reconhece, que sua avó não reconheceria, não seja a sua opção. Cai fora. Essa, né? Então, resgatar um pouquinho, a gente está cozinhando em casa também, isso, né? Não que a gente não pode comprar pronto. Hoje em dia, nós somos um público mais exigente, eu vejo. O que evoluiu nesses 2, 3 anos não evoluiu em 9 dessa área que eu estou, da nutrição mais preventiva, né? Então, a indústria está tendo que ir atrás. Então, você vê cada vez mais os alimentos com menos substâncias químicas. A gente começou a inverter um pouco do que a gente viu anos atrás. Então, isso é bom pra gente, né? Porque pela praticidade, hoje a mulher trabalha, mas assim, não perder isso de raiz, né? Ensinar nossos filhos a ir pra cozinha um pouco, a ter uma hortinha ali, a conhecer o alimento, isso faz parte de estratégias de emagrecimento, do comportamento alimentar. Porque a gente precisa ter um comportamento diferente. Então, é parar e olhar o que você está comendo, né? E falar, calma lá, o que é isso que eu comprei nesse pacotinho? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Não é só porque é bom, que dá prazer. Né? Então, a hora que a gente vai comer um alimento, imaginar de onde ele veio. Isso tem estratégias de trabalhar com transtornos alimentares, muitas vezes, é o mind eating que a gente fala. É a atenção plena no ato de comer, que é o que o vô pedia para a gente fazer antes. Agora não, né? Assim, eu tô comendo, respondendo no WhatsApp, falando no telefone e vendo no computador. Não sabe nem o que tá comendo. Então, assim... Você falou bem, se você for pro rótulo, ler, você vai encontrar coisa ali que você não identifica, você não sabe o que é mesmo. Então, os embutidos na época da minha avó, eu lembro que a gente ia pro interior. Minha avó encomendava lá no açougue e tinha comido um dia pro outro, porque ficava preto, ficava tudo estragado. Então, porque era o quê? Era uma carne com tempero, né? De uma forma defumada, do jeito que era lá, né? E hoje a gente vê muitos ingredientes lá que a gente não reconhece. E o nosso corpo não reconhece, gerando um total desequilíbrio. Essa coisa que conserva muito tempo, né? Isso. Que a gente sabe que realmente não faz bem. Então, eu falo assim, priorizar alimentos de verdade, né? Alimentos coloridos. A gente não falou, nós estamos chegando no finalzinho do programa, mas sobre o doce, o açúcar, essa coisa. E como é que isso entra, ou melhor, como é que isso sai da vida da gente? O chocolate? Existem alguns alimentos que são viciantes realmente, né? O açúcar é um deles, então é preocupante. Ingerimos muito açúcar hoje, o açúcar mais refinado, então quando tiver que entrar um pouquinho na rotina, que seja um açúcar mais integral, mascavo, demerara, o próprio açúcar do coco, o melado, existe néctar de coco também, o próprio mel, mas numa quantidade pequena. Mesmo assim pequena? Deve existir como estratégia de emagrecimento, tem que diminuir um pouco de calorias e tem que diminuir um pouco da concentração de carboidrato e a carga glicêmica do dia, né? Mas não quer dizer que não pode entrar nada, isso é individual também. Né? Então, saber fazer escolhas melhores. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar também, que é muito estudado hoje, que tem a ver com uma estratégia de emagrecimento, a questão da microbiota. Então, nós somos mais micro-organismos no corpo do que células. Sim. E eu falo assim, que a gente tem micro-organismos patógenos e benéficos. Se eu tiver uma maior quantidade de micro-organismos benéficos, isso favorece também o emagrecimento. Né? Então, existem alguns estudos que demonstraram que pessoas que têm mais facilidade em acumular gordura têm uma presença maior de micro-organismos patógenos que liberam toxinas no corpo. Então, também o equilíbrio da microbiota que se faz pela alimentação também. Infelizmente, nosso tempo chega ao final. Priscila, quero te agradecer muito pela presença, já deixar o convite feito para você voltar mais vezes aqui, porque certamente esse assunto não se esgota. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. E fico à disposição. Muito obrigada. Obrigado e uma ótima noite. Boa noite. Priscila Franco Morgado da Cruz, a nossa entrevistada de hoje aqui, nutricionista, fitoterapeuta, falando aqui sobre o emagrecimento, novas estratégias aí, estratégias atuais para o emagrecimento saudável. Você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, pode conferir a reprise amanhã, 8 da manhã, ou também aí pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, TV Marília, canal 4. Conexão está de volta na quarta-feira com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, também conosco a Oral Center Odontologia.
Odontologia Especializada e Lapa Reforço de Fundações. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.